O parlamento, ele também tem uma função muito importante no sentido de facilitar a aplicação da inteligência artificial no setor. Senador, uma das críticas que o projeto aprovado no Senado recebe é que ele é muito dedicado aos riscos e pouco ao fomento. O medo faz com que o ser humano tome decisões erradas. E principalmente quando não se conhece a tecnologia com profundidade. Seja bem-vindo, senador Marcos Pontes. Muito obrigada pela presença. Senador, o uso e o desenvolvimento da inteligência artificial tem avançado rapidamente, trazendo uma série de desafios e também de oportunidades. Por sua sugestão, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado vai avaliar a política pública de inteligência artificial no Brasil, considerando que o Senado já aprovou um projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial. E esse projeto está sendo analisado na Câmara dos Deputados já. Qual é o debate possível no Senado este ano? Olha, é muito importante que nós... Aliás, obrigado pela oportunidade. Esse é um tema extremamente importante, atual e que vai ser cada vez mais importante em todos os setores. Então, dá para perceber aí o porquê dessa justificativa de se ter o acompanhamento de uma política pública de um tema tão relevante, na sociedade como um todo. Essa política pública, ela precisa ser aplicada de forma que o Brasil não fique atrasado com relação aos outros países, como nós já ficamos em outras tecnologias, como tecnologia de desenvolvimento de chips, por exemplo, e outras, de semicondutores, pouco antes disso. Então, o Brasil não pode ficar atrás. E nós temos as condições de acompanhar e de se desenvolver, mesmo sem todos os recursos aplicados ao setor. Depois eu posso explicar como que isso pode ser feito. Mas é extremamente necessário que nós acompanhemos o que o Executivo tem feito e não só acompanhar, também ajudar nesse desenvolvimento e conectar os diversos setores. Tem o Executivo do lado público, mas lembrar que também o setor privado cumpre uma função muito importante nisso, o terceiro setor também, e os acordos internacionais nesse tema especificamente são extremamente importantes. Então, é muito importante que o Senado faça esse acompanhamento e participe, para que nós tenhamos o melhor desenvolvimento do setor no Brasil. Senador, o senhor já citou vários pontos aí que são importantes ao longo dessa entrevista. Inicialmente, qual o papel atual do parlamento nesse debate? O parlamento nós tivemos, eu fui o vice-presidente da subcomissão de inteligência artificial aqui no Senado. O senhor foi ministro da Ciência e Tecnologia também, né? Também, eu também fui ministro lá da Ciência e Tecnologia no Executivo, mas aqui no parlamento eu pude acompanhar muito de perto o desenvolvimento da 2338, o projeto de lei 2338, que é um projeto que faz vamos chamar assim, regulação dos usos da inteligência artificial, que nós não podemos regular a tecnologia, mas os usos dela, sim. E foi agora para a Câmara dos Deputados. Ela ainda tem problemas a serem solucionados, essa lei não está do ponto que eu gostaria de ver para o desenvolvimento da tecnologia, o uso da tecnologia e a proteção dos indivíduos, dos riscos, possível, a mitigar os riscos possíveis, mas eu espero que na Câmara agora a gente consiga solucionar esses problemas. Eu já tenho falado com alguns dos deputados lá. Agora, o parlamento, ele também tem uma função muito importante no sentido de facilitar vamos dizer assim, a aplicação da inteligência artificial nos setores. Deixa eu explicar. Como ministro, eu podia notar claramente que a inteligência artificial é uma tecnologia, sem dúvida. O desenvolvimento dessa tecnologia, ela exige não só a ciência básica, mas também uma participação direta de diversos setores que vão trabalhar no hardware específico para a inteligência artificial, no desenvolvimento de algoritmos e técnicas, para que esses algoritmos sejam mais eficientes para as diversas tarefas. Mas aí em aplicação dela. E com isso você tem uma série de outros, vamos chamar de acessórios, mas meio, isso não é exatamente como acessórios, são outros elementos que precisam entrar. E com isso, por exemplo, a lei do bem, lei das TICs e etc., que o parlamento tem que ajudar a alinhar todo esse arcabouço de forma que a gente tenha o desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial no maior nível no Brasil, no maior nível de eficiência aqui no Brasil.
Então, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande. Lembrar também que os orçamentos passam por aqui. E o Brasil não vai ser capaz de desenvolver o que é necessário para a inteligência artificial se o setor de ciência, tecnologia e inovações não tiver o orçamento adequado para se fazer isso. E isso inclui não só o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, propriamente dito, mas também outros setores que precisam ter o incentivo adequado. Por exemplo, o setor privado, através da Lei do Bem, né, que permite a utilização o desenvolvimento de tecnologias e de ciência dentro das empresas com uma redução de carga tributária, e isso ajuda em muito o país. Isso contribui com em torno de 30 bilhões no financiamento da ciência e tecnologia, da pesquisa e desenvolvimento no país como um todo. Eu coloquei, inclusive, uma PEC para que o Brasil saia do seu muito reduzido valor de aproximadamente 1% do PIB de investimento total, setor público, privado, terceiro setor, em pesquisa e desenvolvimento, para chegar em 10 anos no mínimo de 2,5%, o que nos aproximaria dos 2,73%, que é o valor médio dos países da OCDE. Na sua avaliação, senador, o que faz com que o investimento em ciência e tecnologia mantenha esse patamar tão baixo, independente do governo no poder? Olha, infelizmente nós temos no país um pouco conhecimento dos tomadores de decisão com relação a planejamento estratégico. Se você prestar atenção, o país não tem uma política estratégica perfeitamente desenvolvida. Qual a visão do país daqui a 30 anos? Onde o Brasil quer estar? O que o Brasil quer ser daqui a 30 anos, daqui a 50 anos? A gente tem uma falta enorme. Todos os ministérios, eles precisam trabalhar, e todos os governos de plantão, vamos chamar assim, vão trabalhar de forma alinhada para que essa meta de longo prazo seja alcançada pelo país. Você não vê isso. Essa é uma das minhas críticas constantes, né? Sendo uma pessoa de ciência, que trabalha com ciência, a gente tem que ter um objetivo. Esse objetivo tem que ser perseguido, independente se o governo é de direita, de esquerda, independente de que tem gente ali, é o país que a gente tem que proteger, é o país que a gente tem que programar para ter sucesso no futuro, e a gente não tem. Então, esse é um dos pontos principais que tiram de setores estratégicos como ciência, tecnologia, educação focada, educação profissionalizante, por exemplo, tiram o orçamento para trabalhar com necessidades urgentes. E elas sempre vão existir. E elas vão existir cada vez mais enquanto você não trabalhar nos assuntos estratégicos e estruturantes para o país. Senador, uma das críticas que o projeto aprovado no Senado recebe é que ele é muito dedicado aos riscos e pouco ao fomento. Como é que o senhor avalia a questão? Plenamente de acordo, exatamente isso. Quando nós recebemos o 2338 original, ele foi muito baseado no que foi feito pela União Europeia, que não funcionou, diga-se de passagem, e era extremamente restritivo ao desenvolvimento e utilização de inteligência artificial, e feito basicamente pelo medo. E o medo, o ser humano, faz com que o ser humano tome decisões erradas. E principalmente quando não se conhece a tecnologia com profundidade. Então, ele ficou um projeto, sem desmerecer o trabalho feito por juristas, mas o jurista ele não conhece inteligência artificial, como se perguntar para um jurista como é que funciona um modelo de inteligência artificial convolutivo, por exemplo, análise de imagens, ele não vai saber como funciona isso. E é necessário conhecimento técnico para que você tenha um trabalho lógico, tanto que eu apresentei na 2338 uma emenda, que é a emenda número 1, o pessoal pode até ver, né, no site do Senado, né, a emenda número 1, que era completamente diferente, que ela trazia um enfoque mais de engenharia, um enfoque mais objetivo, inclusive na análise de riscos. Você precisa promover o desenvolvimento da inteligência artificial, da tecnologia no país, e isso envolve os setores de pesquisa e desenvolvimento, também a utilização, e isso envolve a facilidade em que empresas podem utilizar no Brasil, então naquelas análises de risco, e para isso você precisa de uma análise de risco que proteja o cidadão, mas que dê a flexibilidade suficiente para o país ficar, né, competitivo com relação a outros países na utilização de inteligência artificial. E isso o projeto
ainda não está no ponto. Esse é um ponto que a gente precisa corrigir na Câmara, de forma que a gente tenha sim a proteção do cidadão, mas que isso não tire a competitividade do país. Senador, a proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial do governo, ela contempla investimentos de 23 bilhões de reais até 2028 em diversas áreas, como saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, agricultura e gestão governamental. Que avaliação o senhor faz desses planos? Dentro do nosso contexto fiscal no Brasil, é bastante agressivo, vamos dizer assim, é um número bastante alto. Dentro do cenário internacional, é um número... Mas só para deixar claro, quando o senhor fala bem agressivo, o senhor concorda com essa agressividade nesse setor, né? Concordo com a necessidade de se investir estrategicamente em inteligência artificial, né? E é um tipo de investimento que traz um retorno muito grande para o país. Então, embora o número seja grande em relação a outros projetos, mas se você comparar com outros países, inclusive países emergentes, você vai ver que é um valor bastante modesto. Nós deveríamos, inclusive, investir mais no desenvolvimento da inteligência artificial no país e na utilização. Mas, para isso, conectando com a 2338, a legislação no país tem que permitir que isso seja feito. Você vê que uma coisa trabalha junto à outra, né? Então, a legislação tem que permitir que esses investimentos tenham resultado efetivo para o país, e, para isso, a preocupação toda agora ali com a Câmara dos Deputados, mas também no setor do Executivo, a distribuição de recursos, e lembrar que eu era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, na hora do acotovelamento, vamos chamar ali para se discutir os orçamentos dos setores, você vai ver que o setor de Ciência, Tecnologia e Inovações, ou mesmo a educação, que embora tenha um orçamento alto, mas quando a gente fala do foco em informação técnica, por exemplo, você vai notar que existe uma diferença muito grande, infelizmente não é dada a prioridade que deveria ser dada. E outros projetos na área social, não estou falando que a área social não é importante, é muito importante, mas além disso e pensando, imagina, para simplificar, imagina uma pessoa que está com problemas financeiros e vai procurar um consultor financeiro para organizar a sua vida, certo? Provavelmente esse consultor vai falar, quanto você ganha por mês? 100 dinheiros, vamos chamar assim, 100 dinheiros? Então vamos começar a fazer o seguinte, você vai conseguir achar uma maneira de economizar 5 dinheiros por mês para colocar isso em alguma coisa que seja estratégica para você crescer na vida, para se tornar o diretor, o dono da empresa. Então você vai fazer um curso, isso aí você vai pagar o curso, assim por diante. Comprar livros, o que seja, 5. Assim que você começar a se sentir mais confortável vivendo com 95, mude para 10. Agora você vive com 90 e consegue, com esses 10, trabalhar no que é estruturante para a sua vida. Provavelmente, depois de algum período, em vez de ganhar 100 porque você investiu nas coisas que são estratégicas para o seu crescimento, você vai começar a ganhar 120. Então, você começa a aumentar esse percentual até chegar em 20%, 30%, investir em você e o restante você vive com aquele restante. Coloque isso em termos de país. A gente deveria investir do topo do orçamento do país, investir em ciência, tecnologia e inovações, investir em educação focada, investir no empreendedorismo do país, colocar o país com um ambiente de negócios adequado para favorecer as empresas, principalmente empresas de tecnologia, se desenvolverem no país. Isso produz empregos, isso produz nota fiscal, porque esses produtos sem valor agregado alto. Ou seja, é uma saída que todos os países desenvolvidos, sem exceção, fizeram. E o Brasil pode e deve fazer isso. No Ministério, eu fiz questão de ir à Coreia do Sul e discutir com eles o que eles fizeram, aprender com eles. Para aprender, você tem que ter humildade de perguntar e reconhecer que você precisa de ajuda. Eu fui lá falar com eles. Falei, olha, eu quero saber o que vocês fizeram para, nesse período de tempo, vocês saíram de um país que tinha um desenvolvimento social e econômico extremamente baixo para a potência que vocês são hoje através da tecnologia. Eu sou ministro de Ciência e Tecnologia, eu quero seguir essa receita com as devidas adaptações culturais, né, e estruturais que a gente tem no país. Se eles foram completamente receptivos, por falar nisso, eu sou o presidente do grupo Brasil-Coreia aqui também, e me indicaram uma organização que funciona mais ou menos como um escritório de projetos para o governo da Coreia, que chama STEP. Nós fizemos esse acordo com eles, nós trabalhamos juntos 1 ano desenvolvendo, analisando o sistema de ciência e tecnologia no Brasil, o que poderia ser feito. E eu fui cumprindo
o que nós descobrimos ali que precisava ser feito no país, eu fui cumprindo isso como ministro de Ciência e Tecnologia. Nós tivemos muitos ganhos com isso. Ou seja, você vê que tem jeito, tem um modelo que pode ser empregado, né, com as devidas adaptações, novamente falando sobre o Brasil, mas precisa ser feito aqui. E isso, né, você vê que um exemplo é a Coreia do Sul, Israel, Finlândia, outros países que têm uma área territorial extremamente reduzida, Japão, extremamente reduzida, eles não teriam a nossa capacidade toda de recursos e eles conseguem estar muito à frente por causa da tecnologia. A tecnologia faz uma diferença muito grande, é estratégico isso aí em todos os setores, né? E o Brasil precisa acompanhar isso. E para isso nós precisamos que os nossos tomadores de decisão sejam preparados, né? E é meio chato, mas sejam preparados para encarar as dificuldades, mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento adequado, que ele tenha assessores adequados para que mostrem o caminho real, né? E que as decisões sejam tomadas do lado mais estratégico e lógico, Quando o não senhor fala dos eleitoral. tomadores de decisão, o senhor também está falando do parlamento, né? Também, parlamento, todos. Aliás, isso vale para os três poderes, né? Cada um com a sua devida responsabilidade, mas vale para os três poderes. Mas agora, especificamente, o executivo tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque é ele que decide os projetos que vão ser executados dentro de cada setor, ele que organiza a estrutura, né, do país, como que essa máquina vai funcionar. Então, a gente tem que pensar menos em eleição aqui no país e pensar mais em desenvolvimento, sabe? Isso que é muito importante. Senador, o Plano Brasileiro, em debate, ele prevê a compra de um supercomputador de alta performance, né? Qual que é a importância de uma ferramenta dessas para o país desenvolver soluções próprias de inteligência artificial? Os supercomputadores, eles têm bom, aliás, a inteligência artificial, ela é baseada em supercomputadores, né? É associado a bancos de dados enormes. Então, eles têm vamos dizer assim, uma capacidade, uma necessidade muito grande para o desenvolvimento da inteligência artificial no país. Eles também trabalham no desenvolvimento de ideias e nos testes de ideias de novos conceitos de inteligência artificial. Cada algoritmo desse, obviamente, antes de ser colocado em prática, ele é muito testado, né, dentro de supercomputadores. Primeiro, para se ver se aquilo lá realmente tem estabilidade, se aquele sistema não vai ficar alucinando, tendo informações incorretas. Mas um ponto que geralmente é esquecido e é preciso prestar muita atenção é na qualidade dos bancos de dados. Porque esses dados são, no final das contas, aquilo que vai dar o treinamento daquele algoritmo de inteligência artificial e também, ao longo da operação, né, ele vai sendo realimentado de forma que ela vá aprendendo cada vez mais e tendo novas possibilidades. Então, você tem que tomar cuidado na montagem inicial do banco de dados para que ele não seja parcial. E quando eu falo parcial, na língua portuguesa, ele tem a interpretação correta. Parcial tanto no sentido de não ser completo, quanto parcial no sentido de ser tendencioso com alguma coisa. Então, ela não pode ser parcial, tem que ser extremamente completo e imparcial. Ótimo. Agora, além disso, você tem que ter todo um sistema de coleta adequada de dados, utilização de dados. E aí onde que o desenvolvimento desses dados no Brasil são importantes. Imagina se você vai tratar com essa inteligência artificial de alguma área na área da medicina. O brasileiro, né, nós temos as nossas próprias características, doenças endêmicas, por exemplo, e certas fragilidades e fortitudes são diferentes de outros países. Por exemplo, a Finlândia, que está lá no lado frio de lá, nós somos um país diferente, as pessoas são diferentes. Então, se você tentar utilizar uma inteligência artificial para resolver problemas médicos, utilizando banco de dados de pessoas da Finlândia, certamente não vai dar certo aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter esses dados específicos para o nosso país. E esse é um trabalho que tem que ser feito de uma forma muito estruturada e de uma forma constante, né? Com uma certa consistência, uma enorme consistência o tempo todo. Tem também uma questão de soberania e segurança nacional relacionada? Também. E isso, de certa forma, a inteligência artificial ela transpassa as fronteiras. E junto com ela vem um problema grande que chama segurança cibernética, ultrapassa as fronteiras. E a segurança nacional ela sempre vai estar em foco. E aí, não só na utilização da inteligência artificial, mas
também e principalmente com a segurança cibernética dessas utilizações. E isso vai em vários níveis, né? Que a gente não dá para separar completamente 3 assuntos aqui: inteligência artificial, segurança cibernética e proteção de dados. São 3 coisas que trabalham em conjunto. E funciona isso a nível de indivíduo, né? Com fraudes e etc., que afetam a nossa conta bancária, os seus dados sendo vazados para alguma coisa, ou dados médicos, etc. Afeta instituições como empresas, bancos, que podem perder muito dinheiro, podem perder risco à imagem, etc. Um ransomware, o que é isso aí? É um ataque cibernético para pedir um resgate para destravar o sistema. Isso pode afetar muitas empresas, etc. Sistemas do governo, imagina, de repente a gente está com um sistema travado aqui do, sei lá, o GovBR, ou os dados vão vazar do GovBR, e afetam os sistemas críticos do país. Aí vem a segurança nacional como um todo, sistemas de energia elétrica, comunicações, água, uma série, a parte militar. Tudo isso aí pode, em vários níveis, ser afetado pela segurança cibernética, né, ou pela falta de segurança cibernética, mas também com a utilização de inteligência artificial. Tanto a utilização normal, e que você pode colocar em risco de uma forma indevida dados colocados para a inteligência artificial, mas também a utilização da inteligência artificial pelos atacantes. E esses atacantes, você pode pensar desde um garoto que está curioso, sei lá, no porão da casa dele ali, tentando hackear alguma coisa, né, que é o menos, não é que eu estou incentivando isso, mas é o menos problemático, né, que a gente consegue pegar muito mais rápido, até um governo, por exemplo, como a Coreia do Norte, que pode fazer um ataque num sistema de criptomoedas, dando um prejuízo de 1,6 bilhão de dólares aí num sistema como esse, ou o ataque aos sistemas de críticos de um outro país, como a Ucrânia foi atacada. Sistema de energia, né? Aliás, foi o primeiro ataque que a gente registrou em segurança cibernética, foi completamente estudado numa instalação elétrica na Ucrânia em 2016, que parou a energia elétrica para mais de 200 mil pessoas, né, residências, na verdade, lá na Ucrânia. A inteligência artificial é uma grande consumidora de energia elétrica. Estima-se que em pouco tempo ela vai consumir cerca de 4% de toda a energia do mundo. Como que o Brasil pode se posicionar em relação a isso? Olha, o Brasil tem uma vantagem muito grande com relação a isso, porque o nosso grid, a nossa produção de energia renovável, nós temos uma vantagem gigantesca com relação aos outros países, né? Então, o senhor falou do supercomputador, falou dos data centers, né? Tudo isso consome muita energia. Consome. Veja bem, o país tem mais de 90% da nossa energia renovável, enquanto os outros países têm 90% não renovável. Essa possibilidade nos dá uma vantagem competitiva muito grande para atrair não só centros, banco de dados aqui para o Brasil, mas também o desenvolvimento de inteligência artificial e aqui no país, a utilização, seja por desenvolvimento próprio ou por parcerias que a gente pode fazer aqui no Brasil. Mas também tem outra coisa. Veja bem, nós estamos falando de um consumo alto de energia para a inteligência artificial no modelo tecnológico atual da inteligência artificial. Você tem um supercomputador muito grande, conectado com sistemas de bancos de dados que consomem bastante energia, e nós conectamos no sistema através de um network, através da internet e assim por diante. Imagina o seguinte, já existe alguma tentativa de modelos dessa forma, que o pessoal chama de federated learning, em que você não transmite os dados, você fica com os dados no seu celular, por exemplo, e você tem como se fosse uma semente de inteligência artificial que vai trabalhar com os seus dados no seu dispositivo, em vez de você transmitir, o que reduz os riscos de perda de dados, ou de perda de privacidade, etc. Agora imagina isso aí ao extremo em que você não precisa mais conectar com um supercomputador para isso, que você pode ter toda a sua inteligência artificial contida no seu dispositivo. Esse é o futuro que eu vejo da inteligência artificial. Com isso, pensa no nosso cérebro, né? Lá no começo, a inteligência artificial ela foi pensada como algo, tanto que tem esse nome por causa disso, pensado como algo que podia simular o nosso cérebro, copiar o nosso cérebro. Nunca foi conseguido e eu acho que vai demorar muito tempo para que isso seja possível, por muitas características. Mas o nosso cérebro, nós não somos conectados com uma memória, né, que você tem que conectar a memória para ela. Está tudo aqui dentro. Tanto o raciocínio, a memória está toda contida aqui dentro.
nós consumimos e o nosso cérebro consome uma energia grande em relação ao nosso corpo, mas está tudo aqui dentro. Imagine isso aí sendo possível na inteligência artificial, com tudo contido em uma máquina, que você não precisa desses grandes consumos, mas os pequenos, um celular, por exemplo, pode ser uma inteligência artificial. O sistema de aprendizado vai ser diferente, né? É como se você tivesse uma criança que você vai ter que ensinar e conectá-lo, né, com vários sistemas de dados para que ele possa reconhecer, assim como uma pessoa reconhece uma cadeira diferente de alguma coisa, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida. E ela pode aprender numa velocidade muito rápida, mas sem esses sistemas macro gigantescos que consomem tanta energia. Então, vamos pensar, vamos ver isso aí no futuro aí próximo, talvez essa seja uma das soluções interessantes. E o segredo de tudo isso está no desenvolvimento de memória dinâmica, vamos chamar assim. Muito obrigada pela Obrigado. entrevista, senador.